Renovados votos de bom dia, são 9h26 minutos. Este é o programa Primeira Página, edição de sábado, 26 de fevereiro de 2022. Como é do conhecimento dos nossos telespectadores, que têm estado conosco o tempo todo, na quinta-feira, destacamos o contributo da Academia na resolução dos problemas da sociedade. E hoje vamos dar sequência a este tema, depois de termos ouvido na passada quinta-feira o docente universitário Américo Kissola, que apelou e defendeu a maior fiscalização de instituições de ensino em Angola, a quando do credenciamento das mesmas para a atribuição de título de universidade. Américo Kissola apelou por mais parceria técnica entre as universidades e as empresas, quer públicas e privadas, para uma maior absorção dos quadros formados no nosso país. Revejamos a matéria. O contributo da Academia para a resolução dos problemas sociais foi o tema em destaque no programa Primeira Página desta quarta-feira. Ao tecer considerações sobre esta temática, o académico e sociólogo Américo Kissola é de opinião que a educação deve ser considerada como um assunto de política de Estado, porque só desta forma é que os resultados de melhoria do tecido social e económico serão evidenciados em Angola. É preciso que a Angola esteja preparada para este desafio, é preciso. É um dever e obrigacionista mesmo, porque se não nos prepararmos, então o que é que nós teremos no futuro? A preparação tem que começar agora, não podemos esperar o amanhã. Aí desculpas de que o orçamento foi cortado para aquilo, quer dizer, temos que colocar a educação como política de Estado. E isso tem que ser agora, não podemos esperar o amanhã. Hoje aí há uma virada quase 180 graus em função daquilo que é o nosso orçamento geral do Estado, não é porque quando o petróleo sobe lá fora, então quer dizer, nossos cofres também ficam mais lotados. É preciso começar a se pensar nisso, criar-se fundos específicos para a educação. Não dá para esperar, né? É o que eu tenho dito, a fome não espera, a morte não espera. Então, quer dizer, esses assuntos sociais, o saneamento básico, etc., todas elas influem no sistema de ensino. Quanto à produção da pesquisa científica, o académico considera fundamental a aposta forte e mais incentivo aos conteúdos elaborados pelos estudantes nas instituições de ensino superior. Não há. Nós temos universidades que têm cursos técnicos, mas que os trabalhos de fim de curso são teóricos, não são práticas. Logo não terá resultados. Lembra que no início eu disse que nós temos mais diplomas amontoados em casa do que técnicos de facto. Porque o estudante termina a universidade, tem o seu diploma, defendeu o seu trabalho, o trabalho vai para a biblioteca em algumas universidades e outras em biblioteca, por acaso, e o que acontece? Está lá amontoado. É claro que se esse trabalho foi feito com a sociedade, com empresas, com hospitais, com parceiros da sociedade em si, devia ser colocado em prática, porque é uma resolução, todo trabalho do fim do curso é sempre uma resolução. Eu começo com um problema, eu começo com algumas hipóteses, entre aspas, caso haja necessidade, traço objetivo para terminar aquele trabalho e eu tenho uma conclusão. Essa conclusão devia ser o quê? Editada para a sociedade. Américo Kissola apela por mais parceria técnica entre as universidades e as empresas para maior aproveitamento dos quadros formados no país. O que é a responsabilidade social em Angola? Quase que nula. A responsabilidade social em Angola, as empresas usam a responsabilidade social em Angola como se fosse aqueles presentes que dão no 25 de dezembro, não é? No Natal. Não é. Aquilo a responsabilidade social é algo contínuo. Eu estou criando uma estrutura em que a sociedade toda possa estar envolvida. Se medirmos esses passos todos, sim senhora, podemos ter alguns resultados positivos e o Estado tem que investir mesmo, o investimento tem que ser árduo para que possamos, sim senhora, termos essa parceria, qualidade de ensino existe uma qualidade de ensino boa que possa possibilitar, sim senhora, o desenvolvimento e aproveitar os bons quadros. Nós temos bons estudantes nas universidades, bons, só que depois acabam que tornam-se frustrados porque não conseguem resultados palpáveis para tal. O académico defende maior fiscalização das instituições de ensino em Angola, a quando do credenciamento das mesmas para a atribuição de título de universidades.
Américo Kissola, ouvido pela nossa equipa de reportagem na passada quinta-feira, defende maior fiscalização às instituições de ensino superior a quando da atribuição do título de universidade e também políticas para a absorção de quadros formados nas universidades do país, nas empresas públicas e privadas. Aqui em estúdio temos o académico Constantino Paulo para a sequência ao mesmo tema. Constantino, bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado. Então, a Angola tem estado a formar centenas e centenas de técnicos nas diversas áreas anualmente. A questão que se faz é de que forma estes têm sido aproveitados para impactarem diretamente nos problemas que afligem as sociedades. Obviamente que este é um problema que a nossa sociedade vive, mas o aproveitamento não tem sido dos melhores. Por quê? Porque nós temos que compreender primeiro o que é a universidade e quem são os quadros que produz as nossas universidades, como sendo um centro multidisciplinar, ok? Para o engrandecimento das sociedades. Mas o que se vê é totalmente diferente. Os quadros formam-se na universidade, mas têm dificuldades para contribuírem para a sociedade. A que se deve isto? Não há formação acadêmica sem que haja um investimento sérrimo. Por quê? Porque eu vou dizer algo. A Universidade de Bolonha, ela vem de 1088, ok? E no seu início, aquilo foi grupos de estudantes que depois, no século seguinte, eles puderam começar a ir para as instituições, as organizações, contribuindo para que com o seu pensamento, obviamente, para que estas sejam benéficos para a sociedade. Ensinar mesmo as organizações como devem caminhar com os aspectos, com os fenômenos sociais. Certo. Mas, ademais, é que eu não quero aqui falar de questões epistemológicas. Eu acho que vamos falar mesmo das questões ontológicas, porque vamos falar da nossa realidade. Porque o que mais nos aflige aqui é a sociedade angolana. Nós temos N faculdades. Destas faculdades temos temos N universidades e institutos superiores, e dentro disso vem diversas faculdades, certo? Mas após estes estudantes serem lançados no mercado do emprego, eu pergunto, os estudantes destas universidades têm lançado artigos? Eu aqui aposto, quantos artigos foi lançado nessas universidades por estes estudantes que lá passam? É uma média de 1%. Se é que existe. As universidades têm uma época para discutirem os trabalhos internos. Vou falar da IVGU, Ivановская государственная Universität, onde eu me formei, uma filial da MGU. É que todo mês de abril, o mês de abril é mês de conferências em todas as universidades. Isto em que país? Isto é Rússia. E isto estende-se para outros países europeus também. É ali onde se discutem os trabalhos sociais. Me dizes qual é o contributo que as universidades devem dar? Então, se temos vários problemas sociais a nível do nosso país ou da nossa sociedade, o caso da febre amarela, suponhamos, com quem devemos contar nessas situações? Para as devidas investigações. Para as devidas investigações. Devemos contar com os especialistas formados em medicina, biologia, que os biólogos também têm que aparecer, ok? Há uma sede agora
de despedimento nas instituições, até inclusive bancos estão a despedir. Vimos ali o BPC, o Kevin agora também está a fazer o mesmo. O Banco Econômico esteve aí quase a decretar falência. Então, por que não recorrem às academias para buscarem a massa cinzenta que aí há para resolver essas situações? Porque o problema às vezes não é só despedir. Por que não partimos por um corte de salários? Esta não busca das academias, dos académicos, dos estudantes, da massa cinzenta que a universidade por si só tem estado a produzir, deve-se ao fator falta de confiança, porque para que eu conheço o problema que tenho, mas não conheço os caminhos para a resolução, e há um local onde há produção cíclica de pessoas que são capazes de dar resposta ao meu problema, ainda assim não recorro. É questão de confiança. Obviamente. Por quê? Porque aqui é uma quebra de confiança, só para ver quem são os assessores destes bancos. Quanto é que se paga a um assessor expatriado? E quanto é que se paga a um funcionário nacional? Então o problema está em nós. O problema está em nós. Pouco, estamos a fazer pouco. Claro, o problema está em nós. O problema está em quem nos dirige. O problema está em quem nos conduz. Ok? Existe em Angola um órgão independente que fiscaliza as universidades? Não existe. Devia existir. Devia existir. Quem fiscaliza as universidades é o ensino superior. O Ministério do Ensino Superior, uma coisa assim, é que supervisiona e é que dá a credibilidade a estas universidades para o devido funcionamento aqui, a nível interno. Mas que seria diferente. Em outras sociedades teria um órgão regularizador, independente. Se esta universidade tem capacidade, está organizada para arrancar ou não. Enquanto isso não existir, estaremos na mesma baila. Formamos tantos estudantes, são lançados para o mundo do mercado, mas não os precisamos na hora da verdade. Seria de bom tom se formássemos quadros direcionados. Imagina, o país precisa de 10 mil médicos, então vamos admitir um número de estudantes capaz de corresponder a estas solicitações daqui a 6, 7, 8 anos, porque o que temos estado a verificar é que nós formamos quadros que depois não sabemos onde enquadrá-los. Obviamente, esta era uma das políticas de Mobutu na altura, que revolucionou o seu país, ok? E outros países africanos também adotam esta. Eu estudei com estudantes líbios, os líbios também eram direcionados, só nós voltamos para Angola e não temos colocação. Eu tenho colegas que terminaram comigo que até hoje não têm emprego. Mas deve ser sempre o caminho emprego para a ocupação desses estudantes? Também o emprego não. Então, se o caminho não deve ser só o emprego, porque a gente nos sente conformados quando existe o emprego, o porquê que não criamos políticas, por exemplo, de centros de pesquisa a nível do país? Nós precisamos de criar uma classe de pequenos cientistas angolanos. E estes pequenos cientistas angolanos andam por ali. O que é que falta para que esses pequenos cientistas possam dar o seu contributo? Capital. Porque em investigação, um dos elementos fundamentais é dinheiro, se posso assim dizer, em linguagem terra-terra. Porque quando estivemos aqui a falar, precisa-se capital, temos que injetar capital, o pacato cidadão que está nos assistir não terá, às vezes não... Compreensão profunda. Ok, a percepção profunda... Ou pode não significar nada. Não significar nada, mas é preciso dinheiro para que se forme um homem. É preciso dinheiro. É preciso dinheiro para que os estudantes universitários contribuam seriamente para o desenvolvimento da sociedade. Um exemplo claro. Kazenga, há muito assalto. Viana, há muito assalto. Por que os sociólogos não entram para essas áreas, esses municípios, fazerem um estudo minucioso, do porquê dos assaltos?
Quais são As causas. O elemento sine qua non. Há quem diga que essas causas já são conhecidas. Mas são conhecidas, importa conhecermos as causas e não discutirmos as causas e combatê-las? É como que se atracar um barco, está ali numa âncora, se não aparecerem os tripulantes, ele não anda, não arranca. É preciso fazer-se mais do que isso. Até aqui não se chama só a responsabilidade ao governo ou ao executivo. Eu sempre tenho dito, aqui também tende a aparecer as organizações não governamentais, tende a aparecer os empresários que se dizem empresários do país, porque não é só do betão que um país vive, não é só do futebol que um país vive, não é só disso. O país precisa de viver também da estratégia, ok? E planos da sua massa cinzenta. Eu me sinto escandalizado quando, há tempos atrás, um acadêmico de um partido político foi chorar no cemitério. Foi chorar o quê? Para fazer campanha? É preciso chorar num cemitério? Ou temos que estudar mecanismos para que não hajam mais mortes? Se fizesse isso, saía bem na fita. Hoje discutimos o quê? Hoje discutimos, as eleições hoje são discutidas pelo povo. Também se espera um dia que os universitários tenham uma palavra com relação às escolhas de quem nos vai dirigir. É muito fundamental. Porque uma universidade tem de ter um espírito crítico e analítico. Falta essas... Falta! Porque se o universitário estiver a fazer uma análise ontológica de uma determinada situação e ir mais a fundo, ok? E ser visto como um intriguista, ser visto como atacar a pessoa e não a causa, então nós não estamos a criar uma sociedade mentalmente saudável. Porque os cérebros dessa sociedade começam a ter medo. E o medo faz ocultar muita coisa. É preciso que os universitários soltam-se. É preciso que se cria, até eu sou apologista de que se cria um complexo, ok? De pequenos cientistas. Porque nós não estamos preocupados com o amanhã. Acredito que nós estamos preocupados com hoje. Devíamos nos preocupar mais com o amanhã? Com o amanhã. Por falar nisso, e tocou na questão da aposta nos quadros, na formação dos quadros, o Estado angolano, todos os anos, envia centenas de estudantes para vários países do mundo em busca de formação, por via de bolsas de estudo externas e também milhares de bolsas internas são distribuídas nas diferentes universidades públicas e privadas e institutos superiores no país. Milhares de estudantes beneficiam-se dessas bolsas, mas a questão que eu faço é qual é o aproveitamento que se tem depois da formação desses quadros, que recebem dinheiro do Estado, esse dinheiro do Estado significa dinheiro do povo, formam-se, e depois, qual é o reflexo que isto dá à própria sociedade? Quando esses quadros, em muitos casos, beneficiam de uma bolsa de estudo do NAMIB e depois preferem trabalhar numa empresa privada em Luanda, porque remunera melhor, o Estado ganha o quê com isso? Bem, em certa parte, o Estado até pode ganhar, porque é um cidadão que está a tirar do analfabetismo para o mundo científico, não é? E agora eu pergunto, estes indivíduos que são formados, esses estudantes que vão fora, quando regressam ao país, são acompanhados? Não há um acompanhamento? Não há um acompanhamento. Não há. Quem devia acompanhar? O próprio Estado? Quem mandou? Quem gastou recursos para que este cidadão fosse formar-se? É o Estado. E quem deveria acompanhar? Também é o Estado. Excepto aqueles que, após a formação, não querem direcionar-se às instituições estaduais. Isto é normal que aconteça. Mas aqueles que chegam e ficam à mercê da oportunidade do Estado, não têm essa oportunidade. Ele vai para o NAMIB, em vez de ser acolhido, é combatido. Isto é uma verdade.
séria. Combatido, qual é a causa desta suposta... Qual é a causa? Deste suposto combate? É bem verdade, quando estamos formados, às vezes não somos bem-vindos a uma determinada instituição. Por representar algum perigo? Por representar algum perigo. Cargo de diretor. Claro, em vez de acolhermos este estudante, temo-lo como uma potência, uma mais-valia para a instituição, nós temos este indivíduo ou este estudante como uma ameaça. Isto é que deve acabar nas instituições. Então temos de combater também os complexos de inferioridade. Ok, e o nepotismo? Temos que combater isso. Olha só, vê lá pelas nossas instituições, eu já disse, quem são os assessores? E estes assessores, muitos que vêm aqui, estudaram com quem? Com técnicos angolanos. Com técnicos angolanos. Sentamos juntos nas mesmas carteiras, fizemos juntos os mesmos exames, mas as oportunidades deles no nosso país são maiores em relação às nossas. Lá fora, nós não temos essas oportunidades, mas eles aqui brilham. Mas esse brilho seria dado a quem? Seria dado a nós, angolanos. Porque se não se valorizar o angolano, pensar que o angolano só foi à universidade fazer vaidade, foi à universidade passear, não. Tem angolanos que não passaram nas universidades, estudaram nas universidades. Porque uma coisa é passar na universidade e outra coisa é estudar na universidade. A gente nos conhece como técnicos superiores quando estudamos na universidade e não quando passamos na universidade, por simplesmente. O professor Américo Kissola afirma aqui que existem muito bons estudantes angolanos, mas que depois caem na frustração porque vão atrás de oportunidades de emprego. Mas em contrapartida, já agora, Constantino concorda com isso? Eu concordo com isso, na plenitude. Okay. Mas também, eu já disse aqui que o Estado não tem todo o poder de absorver a empregabilidade destes estudantes. Pois, é preciso que há sim? É preciso que se crie iniciativas próprias. É preciso que, às vezes, larguemos o diploma e vamos à busca por trás dos nossos sonhos. Muito bem, é mesmo nessa vertente que eu ia fazendo a questão de terminamos o ensino superior, somos quadros qualificados, conhecemos o que nós estudamos, há competência de facto, mas não há oportunidade de emprego no setor estatal, se calhar o privado também é que é asfixiado pela Covid e outras razões, não tem a capacidade de absorver o número de quadros formados, mas as comunidades por si só representam uma série de oportunidades que devem ser aproveitadas. E o técnico superior olha para si, olha para o seu diploma e diz: eu tenho 18 valores no trabalho de fim de curso, ainda que tenha 11 de média geral, e diz: eu não posso trabalhar na comunidade. O meu trabalho é no gabinete, porque sou homem de fato e gravata, tenho licenciatura ou mestrado nisso e naquilo. Mas as oportunidades existem nas comunidades. O que é que falta para que essa massa cinzenta olhe para as oportunidades, olhe para a sociedade e diga: bom, eu vou atuar nisso para dar resposta ao problema social. A vez passada falámos do empreendedorismo social e é dali também onde vai surgir o meu equilíbrio enquanto um técnico capacitado para responder aos desafios. O grande problema é este. Esses técnicos devem apenas servir os gabinetes, os escritórios? Não. Não. Não porque existem... Eu vou falar da base. A base. Porque se no primeiro ano da universidade estes estudantes lhes for dado ou ensinado, ok? O espírito de progressão, o espírito de conquista própria, aí o empreendedorismo tinha que funcionar nas instituições. Parece ser uma cadeira banal. Muitos pensam que o empreendedor é só aquele que está ali a vender bolachas e sambapitos. É muito mais do que isso, porque é alguém que vive autonomamente, independentemente do seu grau de formação. Ok? Há o quê? Se nos depararmos com estudantes universitários com esse espírito, então estes são aqueles estudantes que vão à busca de um diploma somente para ascender nas instituições, mas não para contribuir para a sociedade. Porque ele pode contribuir, apesar de ser médico, se ele criar um laboratório independente, ele está a contribuir duas vezes. Sou economista.
Eu criei os meus empreendimentos. Eu estou a contribuir para a sociedade. Certo. Trabalho pelo Estado. Mas eu apliquei o meu conhecimento econômico, ok? Para a minha realidade. E consigo ajudar as comunidades. Agora, Lá onde há dificuldade, lá onde há dificuldades, eu apareço para responder e empregar também jovens. É isso. O espírito de empreendedorismo tem que nascer de nós. E nessas conferências que eu dizia que nas universidades tem que existir, já se poderia se discutir isso. Caros estudantes, não pensam que eu sou o governo após a vossa formação? Só têm de trabalhar para o Estado? Não. Após a vossa formação, vocês podem criar negócios. Vocês podem criar também oportunidades para outras pessoas. Por isso é que eu tenho dito que a universidade é a casa do pensamento mais alto de uma determinada sociedade. Então, se nós pensamos alterocentricamente, também podemos conseguir de criar um conforto para até ajudar quem não foi à universidade. Certo. Agora, o que é aqui que eu sempre tenho dito? Há também o fator vaidade. O fator vaidade. Eu vou dizer algo muito sério. Vela pelo meu nível acadêmico, o meu nível acadêmico. Mas eu vou para o Quicolo. Às 5 horas da manhã. Mas ontem estava numa sala universitária a dar aulas. Hoje estou numa instituição, mas isto não me diminui absolutamente nada. Isto só me engrandece, isso me enriquece, isso me dá mais força para continuar todos os dias. Há quem diga, bom, se faz isso, diz isso porque teve oportunidade. Eu estou aqui, sou formado, nunca tive nenhuma oportunidade. Como é que eu vou construir uma oportunidade própria se eu sobrevivo abaixo de $1 dia? Como é que tu vais criar ou has de criar uma oportunidade se a cama é o seu conforto? O que é que você já pensou para propor a um banco? Hoje, por exemplo, o que nós vestimos, as bijuterias, entre outros, já pode ser uma garantia. O terreno da minha mãe ou a fazenda do meu pai já pode ser uma garantia. Agora o que há é que tu tens que criar um projeto com cabeça, tronco e membros. E não a receber este financiamento somente para fazer vaidade. Não. Porque graças a Deus eu tive a oportunidade de ser funcionário do Estado e conseguir um crédito de 2 milhões, ok? E que estes 2 milhões multiplicaram-se e muito. Já agora, essa questão do investimento e depois vamos voltar a tocar nisso, mas vamos conduzir a nossa conversa para a questão de produção de conteúdos capazes de responder aos desafios. Vamos olhar, por exemplo, no setor da construção, o país tem um grande desafio com as vias de comunicação. Todos reclamamos das estradas, todos reclamamos das dificuldades no escoamento de produtos ou da circulação de pessoas e bens em determinadas regiões. E depois entram outros vários problemas sociais. O Constantino aqui dizia que, a exemplo da universidade onde estudou, os estudantes produzem conteúdos. Inclusive, o Constantino também teve de fazer isso, porque é praticamente uma obrigatoriedade. Nós aqui, o estudante termina o ciclo formativo, estamos a falar do plano curricular, concluiu, fez todas as cadeiras, passa por uma fase do trabalho de monografia. Este trabalho concluído pode até ser um trabalho capaz de responder a um problema prático, porque os estudantes vão um terreno para pesquisar, alguns, outros também com as copy-pastes, porque há PDFs disponíveis na internet, mas estes que vão de facto pesquisar, trazem para a instituição, defendem este trabalho. Este trabalho depois é arquivado, ninguém sabe o destino do mesmo. O que precisamos fazer? Esses conteúdos devem ser publicados? Quais são as políticas que devem ser criadas para que impactem diretamente na vida social? Aí está quando eu dizia que temos que ter em conta de que tudo tem que partir da base. É a base. As universidades têm um departamento para a publicação de monografias? Não. Muitas destas monografias ficam guardadas às 7 chaves. Não temos. Não têm. E sabe, ademais, isto é que faz com que muitas universidades angolanas, por exemplo, no ranking das 100,
universidades, nós não estamos lá. Mas também pode ser aproveitado, o próprio estudante pode ter por iniciativa própria, tem uma cópia a colocar disponível, porque o que é que acontece, Constantino? Eu sou um estudante ou um pesquisador, é preciso saber, por exemplo, do número de casos de malária detectados em Angola de 2002 a 2005. Se eu não tiver acesso aos dados do Ministério da Saúde, às notícias do Jornal da Angola, da Angopa ou de outras fontes de informação, não encontro um artigo de um investigador, de um pesquisador disponível na internet, disponível em uma livraria. Está bem. Isto requer o quê? Investimento. Então, o estudante terminou. Sabemos que na nossa realidade, para compilar um fascículo, qual é o trabalho que dá? Para compilar a própria monografia, qual é o trabalho que os estudantes enfrentam? Mas as dificuldades. No final de tudo, eles conseguem. Mas depois dali, eles relaxam. Relaxam por quê? Já tem um diploma. Tem um diploma. A própria universidade não tem políticas de incentivo para acolher os melhores estudantes e daquelas monografias produzirem resultados para serem implementados na sociedade. Isto deveria ser e tinha que ser assim. Mas há quem diga que também há portas fechadas para... Obviamente, se agora um investigador, um estudante universitário, ir para o Ministério qualquer Ministério da Justiça, Ministério da Agricultura, a busca de material para a sua monografia, este começará já a encontrar dificuldade a partir da Secretaria. Como que é algo impossível que não se pode obter, mas sem saber se os estudantes vão às instituições angolanas à busca de conteúdos para o enriquecimento das suas monografias ou dos seus trabalhos investigativos. Só as instituições angolanas saem a ganhar. Então, esta dificuldade me falou das estradas. Nós estamos a falar das estradas. Quais são os engenheiros pivôs que estiveram na Constituição ou no projeto de asfaltagem do tapete rolante da nossa cidade de Luanda e não só? E que hoje já está tudo descambado, quase que estragado. Tu entras para a Baixa de Luanda, é lamentável até ver isso, com recursos que temos. É porque eles vêm de fora, fazem e vão embora. Mas se os nossos técnicos estiverem aí a fiscalizar, mas são contratados para fiscalizar. Claro, são contratados para fiscalizar, mas vale a pena só contratar ou contratar com responsabilidade de fiscalização, de fiscalizar? Já agora, que futuro podemos esperar da Academia Angolana do ponto de vista da reversão de valores para as sociedades? Nas famílias, quando você tem um filho que vai para a universidade, tem-se a esperança de que temos a solução dos problemas todos. Que esperança nós podemos ter para a sociedade toda? Obviamente que o pensamento não seria esse. O futuro, no meu ponto de vista, se nós não apostarmos mais em institutos universitários, mas de qualidade e não quantidade, porque o que há mais ali é quantidade do que qualidade, nós não teremos uma sociedade mentalmente intelectual. Nós viveremos dos mesmos problemas e não conseguiremos de alcançar os nossos objetivos enquanto acadêmicos e também enquanto formados. Deve haver... Agora, faz favor. Deve haver, o que deve haver aqui é mesmo injeção de capital. Deve haver também políticas de absorção desses quadros para estágios no final, obviamente, estágios curriculares. Devemos pegar os estudantes, mandar para estágios. Temos 18 províncias e que estas províncias, cada província tem instituições e essas instituições precisam desses quadros para serem treinados e quem sabe depois reaproveitados pelas mesmas instituições. Porque hoje o Eldorado é Luanda e Luanda não pode ser o Eldorado. Nós temos 18 províncias. Mandem os médicos, mandem os economistas, mandem os psicólogos, mandem os sociólogos analisarem esses aspectos. E os estudantes universitários ou investigadores
investigadores não podem ser tidos como adversários sociais, mas sim como elementos capazes de transformarem consciências, de conduzirem o país para outros rumos, para que não hajam desgraças no futuro. Porque as sociedades são voláteis. As sociedades não é uma constante de cafendiça, segundo os matemáticos, onde tudo é estático. Não, nós precisamos progredir, nós precisamos crescer. Então, quem é de direito, e neste preciso momento aqui, eu vou mesmo chamar a razão ao Executivo para que o orçamento da educação tem de ser revisto. Tem de haver um endossamento a mais com relação ao orçamento da educação. Porque se isso não acontecer, continuaremos na mesma estaca. Bom, Constantino Paulo, obrigado pela presença. Contamos consigo em outras ocasiões. Obrigado eu. Sempre que puder, estamos a vosso dispor. Caro telespectador, o momento agora é para um brevíssimo intervalo. São 12 minutos. Não perca as outras informações que temos para si ao longo deste tempo que nos resta. Até já.